Eu me chamo Diego da Silva Galete, sou pedagogo de formação, sou um dos coordenadores também do grupo de apoio à adoção Diálogo sobre Adoção de Campinas. Faz 4 anos que sou pai do Lucas também. Inicialmente éramos só nós dois, atualmente nós temos o meu marido, o Lucas agora tem um padrasto. Já havia ouvido falar alguns relatos de famílias que se formaram pela adoção e vi como uma possibilidade legítima para formar uma família. E aí a gente começa a ver também, né, que existem outras famílias formadas desse modo. Falar, olha aquela família de 2 pais e 2 filhos, ou 3 crianças, né? E a gente começa a falar, nossa, eu quero uma família parecida com aquela. E aí eu estava em relacionamento. Quando a gente começou a planejar a questão da adoção e tudo mais, nós começamos a pesquisar muito, né, sobre isso. Então começamos a ler livros, participávamos dos encontros, quando o grupo Diálogo sobre Adoção era lá na Vara da Infância ainda. O processo todo, né, eu lembro que começou em setembro, que foi logo quando a gente conseguiu pegar nossa certidão de casamento. E na Vara da Infância eu pensei, a gente vai chegar lá e vai ser um pouco mais complicado, talvez eles dificultem, talvez não. Será que isso vai fazer a gente atrasar um pouco mais do que os casais héteros? E aí a gente viu que não. Lá a gente foi tratado como todo mundo. 2 meses depois, estávamos fazendo o curso e depois começamos a marcar os encontros com a psicóloga e aí marcamos uma visita também da assistente social para ela visitar a nossa casa. Quando falou que nós estávamos habilitados, foi uma alegria, né? Porque a gente sente como é o teste positivo da gravidez. A gente está grávido mesmo. E eu lembro de eu estar muito tranquilo. Apesar de a gente ter uma leve angústia, né, lá no fundo, de querer acontecer logo, eu estava ciente de que o tempo era necessário para me preparar. E também tinha a questão do relacionamento, que já estava um pouco desgastado e eu estava inseguro com relação a adotar no relacionamento. Quando a gente avisou na Vara da Infância que nós íamos nos divorciar, né, a própria assistente social e a psicóloga ofereceram de opção pra gente permanecer na fila da adoção, só que separados. Ele não quis, né? E eu fiquei de pensar. Eu queria ter um tempinho para ter certeza da minha resposta. E aí continuei participando dos encontros do grupo. E nos encontros do grupo eu fui ficando muito próximo da Ana, né? A Ana que também participa da coordenação. E aí a gente foi ficando amigos, né, mais próximos, tanto ao ponto de a filha dela às vezes vir para minha casa quando ela precisava sair. E aí eu fui vendo assim, nossa, é assim que é estar com uma criança, né? Só você e a criança. Foi uma das coisas que me despertou. Dá para realizar meu sonho. Não preciso ficar esperando aparecer alguém na minha vida. Eu posso ser um pai sozinho. Já estava na fila há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, contando desde o comecinho mesmo, quando eu estava casado. Qual que era a minha preocupação na época? Assim, viver a infância da criança. Então isso que me fazia escolher a faixa etária até 7 anos. Aí nessa convivência com a filha da Ana, que já tinha 9 anos, eu falei, eu acho que eu me daria bem sendo pai de uma criança de 9 anos. Então eu falei, vou aumentar um pouquinho esse perfil. Aí eu fui lá na Vara da Infância e no encontro só com a psicóloga eu expliquei pra ela. E aí ela aumentou já na hora o meu perfil. No dia seguinte, né, recebi uma ligação da Vara da Infância. Eu estava até dirigindo e eu atendi no Viva Voz. Aí era assistente social, que estava no meu caso, me ligando e falando assim, olha, Diego, você esteve ontem aqui aumentando um pouco o seu perfil, né? E aí a gente queria ver com você sobre uma criança que tem aqui. Aí eu tive que parar o lugar, arrumar um lugar para estacionar. Que é isso, né? Aí muda a história. E aí ela veio me contar que era um menino e que se eu não queria ir lá na Vara da Infância conhecer um pouco do perfil dele. Então eles contaram um pouco da história dele, que tinha 8 anos de idade, e falou também dos irmãos dele. No mês anterior eles tinham acabado de ser adotados. E por conta desse vínculo, eles precisavam se encontrar de vez em quando. E aí ela me mostrou a foto dele e uma foto dele com os irmãos dele. E aí eu fiquei muito empolgado, assim, em dar uma resposta positiva para começar o processo. No primeiro encontro, a psicóloga falou assim, vou lá buscar ele. Foi lá, buscou ele, entrou na sala com ele. Eu não sabia o que fazia, se abraçava, se não abraçava. Depois teve um momento que a psicóloga falou, depois eu vou deixar vocês a sós. Nesse momento, a gente estava brincando com carrinhos, assim, numa pista de carrinhos.
Ele falou assim, posso brincar com esse, pai? Aí, nesse momento, assim, eu pensei, nossa, tá acontecendo mesmo e eu vou... É indescritível, assim, sabe? Lembrar disso. Eu sinto que daquele momento mesmo, oficialmente, agora, eu sou pai. Né? Na fase de aproximação, eu acho que algo mais marcante foi esse aniversário que a gente fez pra ele. Então, os irmãos dele foram com os pais, eu comprei um bolinho, levei, e aí a mãe dos irmãos dele perguntou pro Lucas, faz um pedido. Aí ela foi perguntar, e aí, o que você pediu? Aí ele falou assim, eu pedi o meu pai. E aí ela veio me contar depois, e a gente ficou emocionado. E aí, no final do mês, veio o primeiro pernoite, que ele foi para dormir de um dia para o outro. Depois desse pernoite, foi para passar um final de semana. Só que coincidiu que, no passar o final de semana, a equipe já analisou que estava tudo correndo muito bem. E falou assim, a partir de tal dia, o Lucas você já está com a guarda provisória dele. E aí, tal dia era o dia que eu ia voltar com ele para a instituição. Mas aí a gente foi, buscou as coisas, a instituição fez uma despedida para ele. E aí, a partir desse dia, ele já foi morar comigo. Esse comecinho foi todo um processo de se conhecer mesmo, né? De saber confiar um no outro, né? E como ser pai, porque eu não sabia, e como ele ser filho também. Ele veio de uma realidade de viver na instituição quase 4 anos. Ele estava entrando de férias escolares, então isso propiciou também aquele momento de é final de ano, é festas, é férias, é fazer coisa legal, é ficar brincando, é assistir filme, ir no cinema. Só que aconteceu que começou a pandemia e teve os pontos positivos e negativos. O positivo foi que eu consegui ajudar ele com as dificuldades escolares que ele veio. Ele estava no 4º ano e não estava alfabetizado ainda. Daí, durante esse período, me surgiu a ideia de fazer um livro contando uma historinha de uma maneira bem lúdica. Eu queria que ele visse numa história aspectos de uma adoção monoparental, né? Uma adoção compartilhada de irmãos. Aí hoje ele já olha os personagens e fala assim, esse aqui sou eu, esse aqui é minha irmã, esse aqui é meu irmão. Aí que ele identifica mais a história, assim, e sabe que é pra ele. Junto com toda essa história acontecendo, né? Aconteceu ao mesmo tempo do Rafa aparecer na minha vida. Fiquei pensando em qual seria o momento ideal para contar pro Lucas. Mas ao mesmo tempo eu queria esses primeiros momentos, esses primeiros meses para poder me vincular com o Lucas como pai e filho, como uma família que a gente estava construindo juntos. Aí eu até pensei, nossa, agora eu tô saindo do armário pela 2ª vez, que agora eu vou ter que sair do armário pro meu filho. Eu lembro que a reação dele veio em forma de pergunta depois, ele falou assim, e vocês vão casar? Eu falei, não sei, Lucas, a gente vai ver ainda, porque eu também tô conhecendo ele. E a forma de conhecer é diferente. Com ele pode não dar certo, pode dar certo, né? Diferente de você, que eu conheci para você ser meu filho para sempre e eu ser seu pai para sempre. O Lucas é um adolescente de 13 anos, é um adolescente muito carinhoso, assim, né? Sempre foi, desde o primeiro dia que chegou. Falar para ele que vamos comer um lanche, ele ganhou o dia. Mas ele gosta de viver, de estar junto com a gente, de um passeio, visitar os avós. Assim, os sonhos do Lucas, né, são muito atrelados com relação a jogo, a game, né? E hoje se perguntar pra ele, ele quer ser youtuber ou quer ganhar dinheiro jogando videogame. A dica que eu dou para quem está entrando no processo de adoção, ou quem está pensando em adotar, é ter o contato com famílias reais, né, formadas por adoção. Participar de grupos de adoção, isso vai ajudar a ter contato com essas famílias, né? O grupo me ajudou a me preparar para esse momento, quando chegasse. Então, muitos conhecimentos eu usei ao longo dos primeiros meses, que eu precisei. E me ajudou também a esperar. Eu sinto o grupo como uma ajuda para a espera. A gente sabe que a família não é feita só de amor, é feita de momentos bons, momentos ruins, mas o querer estar junto, o se estar vinculados, né? Criar vínculos, criar laços é o que torna a família.